E o Palmeiras, que a gente falou aqui, muitos mistérios, a gente não sabe como é que vai ser o Palmeiras, quais as opções do Cuca. Rafael Oliveira vai elucidar para você. Tá tudo certo, né, Rafa? O Rafa já matou a charada, ele vai ali no touch e vai resolver essa parada. Ou pelo menos vai tentar, né, Rafa? Simples assim, né? Simples assim, né? Vamos lá, então? Vamos lá? E é curioso porque, assim, os dois lados têm mistério. Né? Então, tanto o lado do Barcelona quanto o lado do Palmeiras tem possibilidades. E pode ser um duelo bem interessante, até pelo estilo dos times. O Barcelona fez um grande início de fase de grupos, é bom lembrar, né? Depois acaba perdendo ali na rodada final, mas já classificado e tudo, já modificando o time. Só que tem várias dúvidas para esse jogo também. Então, vamos começar pelo lado do Palmeiras, né? Palmeiras deve ter o Juninho como lateral pela esquerda, não imagino o time jogando com 3 zagueiros, mas é uma possibilidade. Você pode ter o Juninho fechando como terceiro zagueiro. Por que eu não vejo isso tão facilmente? Porque do outro lado você tem um time que atua basicamente num 4-2-3-1 e que pode explorar os lados do campo, principalmente o lado do Ayoví em velocidade. E aí vem algumas dúvidas para o lado do Palmeiras. Vai o Mike na lateral? Se for o Mike, você pode ter Thiago Santos, Tietê e Guerra formando esse trio central. Mas aí vem a questão dos encaixes. A gente sabe do Mike como um jogador ofensivo, não exatamente como um lateral mais marcador. E nesse sistema dos encaixes mais individuais, você deixa o jogador muito exposto se ele não estiver cobrindo o adversário dele. Imaginando o Ayoví jogando por aqui. É um jogador extremamente vertical. Velocidade, potência para chegar ao gol, entrar em diagonal. Deu muito trabalho para o Botafogo na partida no Rio de Janeiro, por exemplo. Isso poderia gerar algumas mudanças. Vamos lá, algumas delas, né? Possibilidades que já foram levantadas, inclusive. Você pode ter o Tietê fazendo a lateral e aí você tem o encaixe de um jogador com mais força física para fazer a marcação, mais gás para fazer esse acompanhamento de um jogador que vai explorar todo esse corredor. A gente sabe do Tietê que várias vezes já foi deslocado para a lateral dentro dos jogos. Mas aí quem entraria no meio? Você pode ter o Bruno Henrique, por exemplo. O Bruno Henrique deixou boa impressão contra o Grêmio. Só que eu vejo o Bruno Henrique ocupando um espaço de campo, embora com características diferentes, muito parecido com o espaço do Thiago Santos, como o cara mais atrás desse meio campo. Isso te traz outras opções. Michel Bastos e Zé Roberto atuaram à frente do Bruno Henrique no fim de semana, jogando um pouco mais à frente. Podem dar essa intensidade na marcação, na questão sem a bola, para pressionar o adversário. Mas, pelo que se fala até da conversa que existiu com o Bruno Henrique, é uma possibilidade que ele faça esse meio campo, no caso do Tietê ir para a lateral. Outra situação que foi comentada, né? O Tietê jogando na esquerda, até podendo ser ala ou podendo ser lateral, mas vamos imaginar ele fazendo o lado esquerdo, vamos imaginar o Tietê aqui como um lateral por aqui. Aí a gente teria que imaginar como o time ia compor. Possivelmente com o Mike na direita, e aí quem vai ocupar essa faixa central do meio campo? Bruno Henrique e Thiago Santos mesmo, ou outra peça. Enfim, são muitas as possibilidades de encaixe para o time do Palmeiras, né? Eu acho que, olhando para o encaixe individual, talvez a que mais faça sentido seja o Tietê no Ayoví. Só que aí a gente vai para o outro lado da moeda. Também é um time com possibilidades, porque no meio-campo, por exemplo, você pode ter Calderon e Oyola, mas o Minda é um volante importante que vive até um momento melhor do que o Oyola. O Gabriel Marques seria o outro titular, mas está voltando de lesão, por isso é dúvida, pode ficar no banco. Outras opções, quais as principais qualidades? O Barcelona é um time muito vertical, recupera e acelera. Com o Ayoví, que eu destaquei, o alemão do outro lado faz um papel diferente. Ele sai do lado para armar por dentro. É um jogador bastante talentoso para trazer para dentro e buscar o passe. E aí vem a jogadinha que castigou, por exemplo, o time do Botafogo. O alemão faz esse movimento frequentemente. Ele vem ocupar essa faixa central. E daqui sai o passe para a diagonal do Ayoví. O ponto que tem sido muito discutido no Equador é: o alemão não faz esse trabalho defensivo, ele não tem esse retorno como tem o Ayoví pelo outro lado. Por isso, se a proposta do Barcelona for mais cautelosa, é possível que o alemão saia do time e entre o Esterilha. Com isso, o Ayoví pode até mudar de lado e o time passar a ter Esterilha e Ayoví para ter dos dois lados esse vai e volta. Porque vamos lembrar, o time do Barcelona é um time de retomada e aceleração. Então, não necessariamente vai ser um time para jogar o tempo todo em cima do Palmeiras. Permitir espaços para o Palmeiras subir as linhas também pode ser interessante para o Barcelona, para ter esse passe em profundidade. E aí pode ter velocidade com os dois. Como o Juninho deve jogar na lateral, eu não imagino pelo menos um dos lados tão exposto assim, porque é um zagueiro que pode fazer o lado e tudo.
Mas eu estou curioso para ver essa postura, né, de um Barcelona que, em vários momentos nessa Libertadores, pressionava na faixa central para acelerar, com o Dias distribuindo, com o Alemão centralizando, com o Ayoví verticalizando. E o Alves como referência no ataque. Existe a possibilidade do Ariel, cheguei a ver o nome dele, Ariel, aquele mesmo, né, que jogou no Curitiba e tudo. Cheguei a ver o nome dele em uma das prévias em jornais do Equador, mas o Alves é o atacante titular do time. Então eu imagino esse cenário. E essa batalha no meio-campo vai ser interessante, né? Vamos ver como o Palmeiras vai lidar com isso. Vai ser um Palmeiras tentando ocupar o campo de ataque com posse de bola? Ou vai ser o Palmeiras que vai tentar fazer o que tem feito em jogos fora de casa, no Brasileirão, por exemplo? Pressionar para acelerar. Pressionar para recuperar e explorar a velocidade do Dudu, do Roger Guedes, por exemplo. E, claro, aí tem várias outras opções também que a gente sabe do elenco do Palmeiras. Mas acho que é um bom jogo, é um bom duelo e não é jogo fácil, principalmente se a gente lembrar o que fez o Barcelona na fase de grupos. Acho que a imagem do jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro é uma imagem importante de ter na mente. É um Barcelona que até agora se sente muitas vezes mais confortável quando o adversário tenta sair, porque aí te cede o contra-ataque. Vamos ver como o Palmeiras vai lidar com isso. O Cuca é um treinador que mexe muito em função do adversário, por isso que eu acho que é uma grande interrogação, tudo isso. As escalações têm muitas interrogações, e por isso eu botei o Tietchan na lateral. Porque imaginando o Barcelona querendo jogar um pouco mais no campo de ataque, talvez o Alemão entre. E aí o Tietchan pode ser o cara mais capaz de acompanhar a velocidade, a explosão, a força física do Ayoví pela esquerda. Assim, Rafa, até analisando de uma forma muito simplista, muito simplista. Se o Palmeiras conseguir resolver bem ali as laterais, falando até em termos de marcação, a parte defensiva, né? Já tem um bom caminho andado, pelo que eu entendi da tua explicação aí, né? Porque o trabalho é lateral ali na base da velocidade. Principalmente, se a gente considerar o Juninho por um dos lados, acho que principalmente o outro lado. Essa questão de conter o Ayoví. E acho que vai ser chave para o jeito do time jogar a questão do Alemão. Vai jogar o Alemão ou não vai? Vai jogar o Alemão ou vai jogar o Esterilha? Com o Alemão, muda até a maneira de você encarar isso aqui. Porque vamos lembrar de novo, o Palmeiras faz encaixe individual de marcação. Então a linha muitas vezes não está montada, ela está de acordo com o jogador que sai para acompanhar quem. Você quer ter o Juninho para fechar a zaga pela esquerda como um lateral? Ok, mas se for o Alemão, ele não vai atacar o fundo, ele vai atacar o meio. E aí eu acho que é importante ter esse ajuste. Vai ser o volante que vai acompanhar ou vai ser o Juninho saindo da lateral para acompanhar? Aqui você pode deixar um espaço, por exemplo, para as subidas do Velasco. Porque esse movimento do Alemão é chave para os momentos em que o Barcelona tenta propor jogo. Pelo menos foi assim nos jogos que a gente viu até agora.